tentar, vou me contar. Desculpa, peraí, eu vou sair então, peraí. Eu saio e já volto. Tá. Só para não confundir, só para confundir a gente, tá? Bom, enquanto ela entra, eu vou me apresentar. Eu sou a Vera, eu sou docente da Faculdade de Medicina de Botucatu, da Unesp, né? E nós estamos nesse projeto, eu e a Fernanda e mais 18 professores que fazemos parte do grupo técnico do Ministério da Saúde em relação ao atendimento de Covid, tá? E para nós é um imenso prazer estar podendo aí contribuir. Então, acho que a ideia nossa dessas reuniões, em nenhum momento em relação a achar que a gente está acima de vocês, que não estamos, né? Nós estamos na linha de frente, e ao mesmo tempo nós somos gestores. Eu coordeno uma maternidade em Bauru, né, de alto risco. Então, a pandemia está servindo, pelo menos para mim, a única coisa boa da pandemia é de ter a oportunidade de conhecer o país inteiro e de estar contribuindo no tratamento, né, no cuidado de gestantes. Então, acho que o nosso objetivo aqui da reunião não é uma reunião de contribuição, né? Então, a parte nossa aqui é tentar ajudar no que for possível, e eu acho que, assim, tanto eu quanto a Fernanda, a gente está mais aprendendo do que só ajudando, né? Assim, então, a gente está aprendendo a conhecer a realidade brasileira, né? Existe muita divergência ou até muita realidades diferentes, né? Então, nós temos esse grupo que tem professores do país inteiro, inclusive temos professores nesse grupo de Manaus, né, da Universidade de Manaus. Então, é um imenso prazer a gente estar contribuindo. Eu acho que eu não tenho consultório, eu sou só professor e só atendo o SUS. Então, assim, é uma oportunidade das universidades estarem retribuindo, principalmente universidades públicas, estarem retribuindo com o que a gente tem de melhor, que é a parte acadêmica, né, a parte de conhecimentos baseado em evidências. Então, acho que é isso. Então, a ideia é realmente contribuir com uma melhora do atendimento das nossas gestantes. Se você pudesse apresentar, Fernanda. Bom dia, então, a todos. Eu me chamo Fernanda Espadoto, eu sou diretora do ambulatório de alto risco aqui do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Eu sou do time que ficou aqui no grupo que integra o enfrentamento do Covid, então nosso time foi dividido por comorbidade, quem não tinha restrição ficou para atender gestantes com Covid, e eu estou fazendo esse papel até hoje, né? Então, de novidade, nós tivemos esse ano que a gente conseguiu colocar aqui uma UTI para preferencial para as gestantes. Então, nossas grávidas, nós somos referência do Estado, né, não só da cidade de São Paulo, mas como do Estado, alguns casos são transferidos do Estado para cá, e a gente conseguiu aí essa experiência, que até o fim eu vou dividir com vocês, que eu acho que é animadora da gente ter os obstetras dentro da UTI com as grávidas, preferencialmente numa UTI onde o intensivista está habituado a atender gestante e nós temos um obstetra de alto risco dentro, tá? Então, essa é uma outra coisa que a gente está querendo dividir para ver o que os indicadores mostram, que são nós mesmos temos um indicador diferente do ano passado, quando a gente não era assim, e esse ano, quando a gente é assim. Nossa taxa de morte em paciente crítica o ano passado era de 12%, esse ano a gente já internou 100 pacientes em UTI críticas e morreram 5. Então, é 5%, é muito diferente. E eu faço minhas palavras da Vera, eu acho que é uma oportunidade sem fim, né? Embora eu atenda privado também, mas toda a minha formação acadêmica, graduação, residência, pós-graduação, é toda feita na universidade pública, no SUS, e eu acho que essa é uma iniciativa da gente quebrar os muros da universidade, a gente onde as pacientes estão morrendo, levar esse conhecimento produzido das universidades para quem precisa e está atendendo na ponta. Então,
eu acho que é o que a Vera falou, nossa intenção aqui é colaborar e mostrar uma estratégia de manejo que a gente podia fazer um pouco diferente dentro da realidade de cada um. Então, Nelson, a gente quer que você também se apresente, e aí é o grupo que vai apresentar o caso, e pode iniciar a apresentação, tá bom? Estão me ouvindo bem? Ok. Na verdade, eu sou médica urgencista, eu trabalho na linha de frente, trabalho no maior pronto-socorro da cidade, que atende. A gente passou 2 ondas bem difíceis aqui em Manaus, né, como é do conhecimento de todos. Eu sou médica urgencista, graduada pela Universidade Federal do Amazonas, com residência em clínica médica, e também trabalho os meus vínculos todos são do SUS também. Eu estou acostumada a trabalhar em hospital público, não faço consultório, já fiz um tempo atrás, mas hoje em dia, realmente, a minha dedicação maior é em relação a hospitais públicos. Eu trabalho na linha de frente e no SPA e Maternidade Chapo-Prevot. Assim, eu fui praticamente solicitada ou intimada a fazer parte da CCIH, porque a gente acaba que num hospital pequeno, que abrange uma comunidade pobre e carente, a gente precisa assumir diversas funções. E quando a gente tem um conhecimento técnico maior, a gente acaba tendo que contribuir mais, né? Então, eu e a enfermeira Rose, somos da CCIH, somos parceiras e a gente se ajuda muito. E a gente tem conseguido fazer alguma diferença nesse atendimento. E lá na nossa maternidade, é uma maternidade de baixo risco, a gente não tem UTI ainda, existia um projeto para ser implantado uma UTI para grávidas, mas por algum motivo, motivos alheios à nossa vontade, isso ainda não aconteceu. Então, a gente acaba tendo que atender dentro das nossas limitações. E a assistência grávida acaba se misturando com a assistência clínica, porque a gente não tem o suporte avançado adequado que as grávidas realmente merecem, né? Então... Um minutinho, Neuza. Fernanda, acho que é problema aí com você, porque eu estou ouvindo perfeitamente. Tá ouvindo bem? Sim, é que a Fernanda colocou no chat que ela está com o volume muito baixo, né? Ah, tá. Para mim, eu tá também bom. estava um pouco mais baixo, mas eu ampliei aqui no alto-falante, gente. Não sei. Tá dando para escutar, né? Não sou eu, Fernanda, é outra Fernanda. Tá, eu coloquei o volume no máximo agora. Tá dando melhor um pouco? Para mim, está ouvindo perfeito. Eu coloquei já no máximo aqui. Aí a gente vai começar a apresentação, a Rose vai começar, ela vai relatar uma parte, eu vou relatar outra, que aí algumas coisas a gente vai alternando. E a gente tem aqui no nosso laptop a nossa apresentação para facilitar um pouco a leitura. Mas a gente já pode dar início. Pode apresentar, pode compartilhar a tela. Sabe? Olha, eu não sei se eu consigo compartilhar essa tela. Ó, tem um 3 negócio... pontinhos. Não, um ícone, né? Apresentar agora. Isso. Aqui nesses 3 pontinhos, né? Não tem aqui do lado? Antes dos 3 pontinhos tem um apresentar agora. É um quadradinho com uma seta no meio. Deixa eu ver aqui. Você está com a versão nova do Meet, ou se não tiver com a versão nova, é nos 3 pontinhos mesmo. Eu acho que é. Mas a Rose vai tentar compartilhar do computador, né? Vai tentar compartilhar a tela Se vocês quiserem, eu posso pedir para a Karen compartilhar e ela vai mudando os slides para vocês. É melhor. Tem, Karen, por favor? O ruim é que eu vou ter que ficar saindo da apresentação para deixar as pessoas entrarem na sala. Ah, tá. Espera um minutinho que eu vou tentar resolver isso. Um minutinho. Eu acho que eu consigo compartilhar. Deixa eu tentar ver aqui. Compartilhar tela. Tem compartilhar tela aqui, um ícone. Então vai lá. Tem a apresentação aqui? Não, tu passou. Tentar é tu, só se tu passar para mim. E agora? Não consegue? Não? Não. Peraí, volta. Só um minutinho. Se vocês não conseguirem, eu tento compartilhar aqui o salvo.
A apresentação está aqui no da Rose, a gente vai tentar compartilhar. Mas se vocês puderem, seria melhor. Consegue? Espera só um minuto. Vera, tá bom, por favor. Ô, Vera, eu tô com ele em tela. Quer que eu tente? Então tenta, que eu estou salvando ainda. Se conseguir, pode fazer. Perfeito. Tá em modo apresentação? Ainda não, tá? Tem que pôr na apresentação, tá? Eu não vou conseguir aqui nesse computador, ele tem uma falha. Mas apresenta assim, para dando para enxergar. Eu só consigo apresentar assim. Quando eu ponho em modo apresentação, ele não vai virar, tá? O meu slide. Tá Mas pode assim, tá dando para enxergar bem. Então vamos lá, gente. Vamos lá. Oi, bom dia. Bom dia a todos. Eu acho que dá para colocar no F5 para a apresentação do slide. Eu posso. Tá indo aí para você. Na tecla do F5 do computador. Mas ele não vai, querida. Esse computador aqui, eu estou num computador numa sala. Vou tentar, tá? Tá, mas tá bom. Acho que tá. Ou então. Apareceu em modo apresentação para vocês? Não. Então, ele não aparece para mim em modo apresentação. Eu não tenho como. Uma tacinha embaixo? Não, é questão o da problema não é configuração. esse. O problema é a configuração da máquina onde eu estou. Se a gente for atrasar mais, eu pego no outro computador. Eu estou com esse problema nessa máquina, eu não consigo. Fernanda, acho que dá para apresentar assim, tá dando para enxergar. Podemos? Podemos, Deus? Podemos. Então vai. Manda ver. Vamos lá. Ô, Rose, seu microfone Me precisa... apresentar primeiro, né? Que eu não apresentei ainda. Eu sou a enfermeira Rosimar Uchoa, sou coordenadora da CCIH, lá da maternidade Chapeau-Prevot. Lá nossa unidade, como a doutora Nelson mencionou, é uma unidade mista. Então, acaba que nós fazemos tanto o trabalho na maternidade quanto no SPA. E fomos convidadas pela nossa diretora e gerente de Rose, seu fone tá muito baixo, seu áudio. baixo, peraí. Fica mais perto do microfone, não sei como que tá aí. Tá melhor? Vou botar aqui mais aqui, peraí. Bota mais forte. Não, tá bom. Tá melhor? O que vocês acham, gente? Dá para ouvir? Está ouvindo? Acho que está melhor um pouco. Eu vou apresentar aqui pelo celular da Nelson, para não dar microfonia na sala, tá? Tá bom. Aqui. Deixa eu botar aqui. Vamos lá. Adequado. Deixa eu botar aqui. Já. Tá melhor para ouvir? Sim. Tá. Então vamos. Então, e na questão do Comitê de Investigação de Óbito Materno, Infantil e Fetal, né, nós fomos convidadas, tanto pela gerente de enfermagem, quanto pela diretora clínica de nossa unidade, para representar, porque nós não tínhamos antes um comitê instalado na nossa unidade, né? E acabou que nós assumimos essa nova missão também, não somente na CCH, que nós realizamos um trabalho já tem 3 anos, desde o tempo da implantação, né? E agora estamos com esse novo vínculo, né, com o Comitê de Mortalidade. Bom, deixa eu apresentar aqui a respeito do caso, né? Nossa maternidade está apresentando o primeiro caso de 2021, que é um óbito materno e fetal. E a nossa comissão ela é composta, além da doutora Nélcia, quanto eu que estou falando, também com o enfermeiro Jaime Guedes, que ele é membro também, e
coordenador do Núcleo de Educação Permanente em Saúde de nossa unidade. Pode passar. Bom, os dados da paciente paciente LCS, de 20 anos, residente na rua Salinas, número 42, bairro Grande Vitória. A sua procedência veio de sua residência e a hipótese diagnóstica era síndrome respiratória aguda grave, gesta 1, parto 0 e aborto 0. Ela deu entrada em nossa unidade no dia 11 de janeiro, na virada de um dia para o outro, que foi meia-noite e 24, e a data do óbito foi no dia 13 de janeiro, às 9h30. Pode passar. Na triagem realizada por técnico de enfermagem, a pressão arterial dessa paciente estava em 127 por 86 milímetros de mercúrio, frequência respiratória em 112 batimentos por minuto, temperatura em 33,9 graus Celsius, pulso 98 batimentos por minuto, saturação de oxigênio estava em 98%, sua queixa principal era falta de ar e tosse. Foi classificada na cor rosa por apresentar sintomas sugestivos de Covid-19. Sua idade gestacional, 34 semanas e 2 dias. No pré-natal, ela realizou 4 consultas, sendo que eram nos meses de julho, agosto, novembro e dezembro de 2020. E a próxima consulta seria no dia 14 de janeiro. Né? A data da última menstruação foi no dia 18 de junho e a data provável do parto seria dia 25 de março. Nas vacinas, ela realizou as 3 doses de hepatite B, DTPA e influenza. Pode passar. No acolhimento e classificação de risco. Lembrando que aqui nesta apresentação, nós estamos mencionando que foi comprado de registro nesse prontuário, tá? Mas o que não conseguimos ter de informação escrita, nós fizemos entrevista com esses profissionais que atenderam essa paciente. Bom, no atendimento pelo enfermeiro obstetra, no dia 11, não foi encontrado nenhum registro no prontuário, apesar de que, em entrevista, essa enfermeira mencionou que evoluiu a sistematização da assistência de enfermagem e a dinâmica uterina também não foi mensurada. Pode passar. Na admissão por médico obstetra, né? O médico registrou que a paciente queixou falta de ar, tosse e febre não aferida, BCF estava em 146 batimentos por minuto, dinâmica uterina não foi mensurada, diagnóstico inicial, síndrome respiratória aguda grave, CID B34.2, e os exames solicitados foram um teste rápido para COVID, sendo que essa paciente já possuía um exame anterior com IgM e IgG não reagente, coagulograma mais TAP, hemograma, tipagem mais RH, HIV, VDRL, HBsAg e anti-HCV. Nós colocamos aqui como observação que essa paciente possuía requisição de exames com data do dia 10 de janeiro, que é na noite anterior, né? E ao conversar com esse médico que realizou o atendimento, ele mencionou que outra médica deu suporte para ele nesse momento, porque no momento nessa entrada, nesse plantão noturno, o que ele informou que foi muito, como é que se diz? Agitado. Foi muito agitado. Estava sobrecarregado porque a nossa maternidade, por ser pequena, nós só temos 4 leitos para pacientes COVID, né? E nós já tínhamos 4 além dela, ou seja, nós tínhamos 5 pacientes grávidas na maternidade, suspeita de COVID na sala rosa. E por conta disso, enquanto ele atendia uma paciente, essa médica deu suporte na solicitação dos exames dela, é por isso que constava com a data do dia 10. O médico também essa médica solicitou tomografia computadorizada de tórax, EAS, ultrassonografia obstétrica com Doppler, cardiotocografia. A conduta médica foi a internação, o isolamento e a oxigenoterapia em 5 litros por minuto. Pode passar. Aqui a doutora Nelson vai falar um pouquinho a respeito da prescrição médica. Oi, eu novamente. Então, no acolhimento imediato, a prescrição à 00:30, que constava em prontuário,
O colega prescreveu hidratação venosa com Ringer, suplementação de oxigênio a 5 litros por minuto, sob catéter nasal, ceftriaxona, entrou com ceftriaxona 1 grama ao invés de 12 em 12, sintomáticos como dipirona, ambroxol xarope, e os cuidados gerais, né, de sinais vitais, BCF de 2 em 2 horas, foi iniciado o Tamiflu, de imediato, 75 miligramas de 12 em 12, e betametasona intramuscular, Celestone e Soluspan. Na prescrição do dia 12, a única modificação foi que foi acrescentada a azitromicina e a dexametasona, 6 miligramas EV dia, conforme o protocolo preconiza, o anticoagulante Clexane, 60 miligramas subcutâneo 1 vez ao dia, mantido o Tamiflu, oxigênio mantido sob catéter, e foi, obviamente, solicitada a transferência para uma unidade referenciada que tivesse suporte avançado. Às 16h40, foi administrado hidralazina porque a paciente começou a apresentar pico hipertensivo importante. Nesse momento, Jailene, por favor, fecha o microfone seu, porque está dando interferência. Está dando microfonia. Tá bem, tá certo. Então, foi prescrito hidralazina, caso a pressão arterial sistólica fosse maior ou igual a 166 e ou PA diastólica maior ou igual a 120 milímetros de mercúrio. No máximo 4 doses seriam administradas. Infelizmente, no dia 13 de janeiro, não houve prescrição médica. A gente vai detalhar esses acontecimentos em seguida. Mais alguma coisa sobre isso? Pode passar. A avaliação médica, meia-noite e 30, que consta no prontuário, foi feita somente no momento da admissão, na madrugada. Não houve registro de outra avaliação médica no decorrer do plantão diurno e noturno. Registro descritivo, escrito, registrado em prontuário, infelizmente. E sobre a saída do enfermeiro, aí a Rose vai falar novamente. Bom, com relação à sistematização da assistência de enfermagem do enfermeiro, no dia 11, que foi o dia da admissão dessa paciente pela madrugada, né, não houve registro nem da madrugada, nem do plantão diurno e noturno, porém, no momento da entrevista com essas profissionais, elas mencionaram que registraram, só que não tivemos acesso a essa folha, né? E com relação à evolução do técnico de enfermagem, o técnico mencionou que recebeu essa paciente na sala rosa, admitida pelo médico plantonista, vindo de sua residência, acompanhada de sua mãe, estava lúcida, orientada, febril, espineica, apresentando tosse seca, e seguia os cuidados de enfermagem. À 1h20 da madrugada, ela instalou oxigênio 5 litros por minuto em catéter nasal, e aqui eu vou só mencionar as oscilações, né, porque, na realidade, aqui nós colocamos toda a evolução do técnico de enfermagem, assim como também as prescrições médicas foram administradas. E aqui a oscilação que nós tivemos foi de 77% de saturação a 1h30 da madrugada, logo em seguida, após a entrada dela, sendo que ela oscilou até 94 às 3 da madrugada, e ainda assim continuava baixo, né, essa oscilação. E a pressão arterial no decorrer do dia, ela possuiu 6 picos hipertensivos, sendo que estava em torno de 105 por 97 milímetros de mercúrio. No entanto, a maior sistólica foi 163 à meia-noite, e a maior diastólica foi 99 às 4 horas da manhã. Pode passar. Aqui a doutora Nelson vai falar um pouquinho a respeito dessa avaliação médica. Então, o que acontece? Diante da piora do quadro clínico da referida paciente, o colega obstetra de plantão solicitou a avaliação do médico clínico do SPA. Por conta do desconforto respiratório, havia piorado bastante. A paciente estava saturando em torno de 89% com suplementação de oxigênio, né? E o médico relatou em prontuário, e foi o único registro
realmente detalhado que nós encontramos na investigação. O restante nós tivemos que fazer entrevista verbal, e isso eu posso comentar depois. Então, a paciente relatou para ele o início de sintomas em torno de 10 dias atrás, com tosse, febre referida, desconforto respiratório leve. Havia evoluído pela manhã com piora do desconforto, taquidispneia, queda da saturação, mantendo entre 80 e 85, apesar da suplementação de oxigênio em catéter nasal a 15 litros por minuto. Ele descreveu que a paciente estava taquidispneica, em uso de musculatura acessória, cianótica, febril, nictérica, hipocorado, uma cruz em 4, extremidades bem perfundidas. A ausculta pulmonar, o murmurio era globalmente diminuído, com roncos esparsos, a frequência respiratória 34 RPM, bastante dispneica, com frequência cardíaca compensatória de 127 BPM. E ele relata que tentou conversar com a paciente para acalmá-la e tentar medidas de melhora do padrão respiratório. Orientou realizar troca da suplementação de oxigênio em catéter nasal para máscara com reservatório, máscara não reinalante, que nós dispunhamos na unidade. E orientou a vazão de 15 litros por minuto. Sugeriu manter as medicações anteriormente administradas e prescritas, com o intuito de tentar manter a saturação em torno de 92%, pelo menos, né? E procederia a nova avaliação em 24 horas, ou se houvesse necessidade. Aí, na saída do enfermeiro, a única coisa que muda é que, quer dizer, a saturação se mantinha em 84%, e o que não ficou claro é a questão da troca do catéter nasal para máscara não reinalante. Existe um registro verbal de alguns profissionais enfermeiros de que a paciente não teria se adaptado bem à máscara não reinalante, que ela teria tido dificuldade de utilizar e que, por conta disso, acabou ficando mais tempo no catéter. E esse relato não está descrito, né, não está registrado, mas foi o que a gente obteve nas entrevistas. Ela aceitava dieta líquida, começou a apresentar picos hipertensivos recorrentes, né, às 19h30, em torno de 180 por 122, e a frequência cardíaca sempre alta, respiratória sempre alta, né, assim como a frequência cardíaca também. Começou a ficar oligúrica, diurese em torno de 300 ml, com aspecto de hematúria, e já não conseguia se expressar bem verbalmente por conta da dificuldade respiratória, do desconforto, da hipoxemia, provavelmente, né? Referiu dor torácica intensa, né? E, nesse momento, ela tinha sua mãe como acompanhante. Pode passar. Vamos lá. Evolução do técnico. Na evolução do técnico de enfermagem do dia 12, ela possuiu também oscilações, novamente, com tanto da saturação de oxigênio quanto da pressão arterial, sendo que às 9h55 essa paciente recebeu visita médica, foi quando a doutora Nélcia mencionou a respeito da avaliação dele às 12 horas, 12h30, né? E às 12 horas, essa paciente saturou para 61% de oxigênio em catéter nasal, oscilando a 91% às 12h50 também, sendo que a média durante o dia era entre 85% a 88% de saturação. No plantão diurno, essa paciente teve picos hipertensivos, sendo que às 12h25 ela teve o maior pico entre 183 por 96 milímetros de mercúrio, e a PA estava às 18h30, 155 por 96 milímetros de mercúrio. Microfone, alguém está com o microfone ligado. Pode passar. Passou? Peraí. Aí. Tá. No plantão noturno, ela permanece também novamente com esse pico hipertensivo e também dessaturando. O pico maior da pressão arterial foi de 200 por 140 às 20 horas, e o menor foi 148 por 90 às 3 horas da madrugada, porém ainda assim continuava num pico elevado. A média da noite foi em torno de 160 por 100,
e a saturação dela continuava baixa, em torno de 83% por dia, ou na noite, né? Desculpa. E a saturação dela às 6 da manhã foi para 68%. Pode passar. Na avaliação aqui do técnico de enfermagem no dia 13, que foi o dia do óbito, ela informa que a paciente estava agitada, desorientada, taquipneica, taquicardia em catéter nasal com 15 litros de oxigênio por minuto. Estava com a pressão arterial também alterada, já estava 116 por 65, frequência cardíaca em 141 batimentos por minuto, temperatura estava em 36,1 graus Celsius, frequência respiratória em 39 respirações por minuto, saturação de oxigênio estava em 67%, foi quando foi comunicado ao médico plantonista, né? E às 8 horas, novamente, aferido esses sinais vitais, continuava em dessaturação, 60% em catéter nasal, comunicado novamente ao médico plantonista, e às 9 horas, esse paciente dessaturou para 37% em catéter nasal. Foi comunicado à enfermeira, ao médico plantonista também, ele chamou esse médico clínico geral do SPA para iniciar o protocolo de reanimação. Às 9h15, foi administrado 1 ml de adrenalina endovenosa. E às 9h20, infelizmente, essa paciente estava sem sinais vitais. E 9h30 foi constatado óbito por parada cardiorrespiratória, por complicação de Covid. Foi realizada uma cesárea de emergência após morte imediata, porém estava sem sucesso. E, infelizmente, também foi óbito fetal. A SAI, descrita pela enfermeira, também foi na mesma informação que a técnica mencionou, sendo que aqui ela menciona que ela comunicou ao médico obstetra, solicitou a gerente de enfermagem também, que acudiu também essa paciente. Porém, infelizmente, o paciente estava com um quadro de piora, né? E às 9h30 realizaram essa cesariana no centro cirúrgico obstétrico, que foi levado esse feto morto para análise do neonatologista. Na avaliação médica, infelizmente, nós não tivemos muitas informações. Foi a mesma que tanto o técnico como o enfermeiro mencionaram, o horário e a causa, porém, houve essa deficiência de informação, porque não foi em nenhum momento mencionado o protocolo de reanimação, como é que foram os ciclos, não foi mencionado, nenhuma evolução. Pode passar. Sim. Vou falar um pouquinho só sobre os exames realizados. Né? No hemograma, o que constava de relevante, a paciente tinha uma neutrofilia, com 86,3%, né, de neutrófilos. O restante das células havia linfopenia, monocitopenia, o hematócrito um pouco baixo, plaquetopenia. Os testes sorológicos para sífilis, HIV, HBsAg, HCV foram não reagentes. E o teste rápido para SARS-CoV-2 constou o IgM reagente e o IgG não reagente. Pode passar. Passou. Aí, tá. Vou falar sobre isso. Aqui, de acordo com o protocolo de Covid-19 do Ministério da Saúde, nós colocamos as indicações para o atendimento dessa paciente. Cuidados clínicos maternos, o médico solicitou e foi realizado também. Cardiotocografia foi solicitado, porém não foi realizado. Ao ser questionado em entrevista com essas profissionais, uma enfermeira mencionou que não tínhamos a fita de impressão do exame. As outras enfermeiras que assistiram essa paciente disseram não ter conhecimento do exame. E em entrevista com a gerente de enfermagem, ela mencionou que em nenhum momento houve a ausência desse material. Ou seja, a gente percebe que houve uma falha de comunicação entre esses profissionais na assistência dessa paciente relacionada a esses exames. A ultrassonografia obstétrica foi solicitada, porém não foi realizada, por conta que, além de a paciente encontrar-se instável,
Também nosso RH de ultrassonografia é deficiente, nós só temos um profissional que atende uma vez na semana em plantão noturno, e infelizmente não foi a época que essa paciente estava internada. Então, não tivemos como realizar essa ultrassonografia. A tomografia computadorizada de tórax foi solicitada, porém não foi realizada por conta também de não termos esse tomógrafo, porque nossa unidade é de baixo risco, não possui, e também não tinha como deslocar essa paciente para uma unidade de referência para realizar o exame, devido à situação clínica que ela encontrava-se. Os antibióticos de ceftriaxona e azitromicina foi solicitado e realizado. Corticoide e dexametasona também foi solicitado e realizado. O Tamiflu também foi solicitado e realizado. A indicação da avaliação, de avaliar o risco materno-fetal, que é a decisão conjunta da continuidade da gestação e parto quanto à resolução da gravidez em gestantes com Covid grave, ela foi conversada entre os médicos, porém não foi decidido, então não foi realizado. Né? Com relação ao quarto privativo, com isolamento e todas as medidas de precaução na sala rosa, foi solicitada e também foi realizado. A indicação de colher RT-PCR não foi solicitado e nem realizado, porém ela realizou o teste rápido e constou positivo no dia 12, um dia antes do óbito. O hemograma foi solicitado e realizado. Na creatinina, ureia, sódio, potássio, TGO e TGP, LDH, proteína C reativa, TP e TTPA não foi solicitado e nem realizado também. Os exames de dedímero e ferritina nós não possuímos na unidade, então não foi solicitado e também nem realizado. Pode passar. De acordo com a declaração de óbito, a causa da morte foi por parada cardiorrespiratória devido como consequência de Covid-19. Pode passar. E aqui nós fizemos análise do caso. Nós relatamos 12 problemas com suas soluções respectivas e os responsáveis para a realização deles. Primeiro problema, colapso no sistema, que infelizmente nós estávamos na segunda onda, no pico aqui em Manaus. Não tinha, a solução era o aumento do quantitativo de leitos em UTI, porém não tínhamos esses leitos disponíveis. E os responsáveis é a Secretaria de Estado de Saúde. Seria. 2, despreparo da equipe médica obstétrica na assistência. A solução é o treinamento e atualização da equipe na assistência das pacientes suspeitas ou confirmadas de Covid. E o responsável é a empresa responsável pela equipe médica obstétrica, que no caso os médicos obstetras são terceirizados de cooperativas. 3, despreparo da equipe de enfermagem na assistência. A solução seria a capacitação desses profissionais de enfermagem, porque ao realizar entrevistas com esses profissionais, na época, somente uma enfermeira tinha conhecimento, tinha lido o protocolo, porém as outras tinham conhecimento, mas não tinham realizado a atualização, né, do atendimento dessa paciente. Os responsáveis é o Núcleo de Educação Permanente de Saúde, Gerência de Enfermagem, e a empresa responsável pelas enfermeiras, porque também é um serviço terceirizado. 4, falta de estrutura e equipamento para atendimento de urgência e emergência. A solução é providenciar equipamentos e reestruturação da unidade para suporte avançado. Os responsáveis é a SES e a direção geral que precisa solicitar deles. 5, superlotação na unidade, tanto SPA e maternidade, por conta que, na época, nós não tínhamos leitos, nem na sala de emergência no SPA nós não possuíamos. Então, ficou uma situação difícil para essa equipe dar um suporte melhor, por conta que até nossos ventiladores mecânicos estavam todos ocupados na emergência. O ventilador mecânico do centro cirúrgico também estava em uso na emergência, o que tornou um pouco difícil a assistência melhorada dessa paciente. A solução é a oferta maior de leitos na rede. Os responsáveis, a SES. 6, falha na tomada de decisão da equipe médica quanto à resolução da gravidez.
A solução é o entrosamento da equipe médica e a atualização no conhecimento do protocolo de assistência à gestante e puérpera frente à pandemia da Covid. Nesse momento, a gente informa esse entrosamento porque, em conversa com esses médicos, eles mesmos, inclusive, afirmaram que não tinham tanto conhecimento no protocolo. E, inclusive, foi debatido posteriormente com eles. Os responsáveis, a empresa responsável pela equipe médica obstétrica. 7. Falta de atenção na agilidade dos exames solicitados. A solução é enfermeiros obstetras terem conhecimento do prontuário da paciente com solicitações médicas. Há importância de informar que o profissional que está nessa assistência, ele precisa verificar se todos os exames estão realizados, o que está pendente, o que precisa ser feito, e não... porque o que houve de relato no prontuário foi que uma técnica de enfermagem mencionou que esses exames estavam desde a admissão da paciente sem ser realizado. E o que nós já informamos anteriormente a respeito da resposta de cada profissional, né? Quando foi questionado. Os responsáveis é a empresa responsável pela supervisão dos enfermeiros obstetras. 8. Falta de exames preditores de gravidade, dedímero, ferritina, o gasômetro na sala rosa que nós não possuímos. E a solução, providenciar a inclusão dos exames para a unidade e providenciar o aparelho de gasometria. Os responsáveis, SES e direção geral. 9. Falta de RH para exame de ultrassonografia. A solução é a contratação de mais médicos para realizar o exame. E os responsáveis, a SES e direção geral também para solicitar. 10. Falta de RH, fisioterapeutas e enfermeiros obstetras. A solução é contratação de mais fisioterapeuta, aliás, de mais não, de fisioterapeuta que nós não possuímos na unidade e enfermeiros obstetras, porque nesse momento o profissional tem que se desdobrar tanto para atender as pacientes do Alcon quanto da sala rosa, o que se torna um pouco inviável, até pela questão de infecção cruzada, e esse cuidado que, na verdade, uma paciente suspeita de Covid tem que ter um atendimento exclusivo, aquele profissional tem que ser exclusivo para essas pacientes. O responsável, a SES e a direção geral. 11. Falha de comunicação adequada nos prontuários, que nós até colocamos aqui como a meta 2 da segurança do paciente, das 6 metas, né, mundiais. A solução, sensibilizar a equipe multiprofissional a relatar os procedimentos realizados no paciente, porque, como foi mencionado anteriormente, o prontuário em si, houve muitas falhas na falta de informação, e acabou que essa busca nós tivemos que fazer em entrevista com esses profissionais, porque não estava muito bem esclarecido no prontuário. Os responsáveis o Núcleo de Educação Permanente de Saúde e o Núcleo de Segurança do Paciente, em sensibilizar essa equipe. 12. A falta de atualização e treinamento da equipe em PCR. E a solução é a capacitação da equipe multiprofissional, e os responsáveis são o Núcleo de Educação Permanente de Saúde e as empresas responsáveis pelos médicos e enfermeiros. Pode passar. Conclusão da análise, nós colocamos como óbito evitável, porque mediante todos esses 12 problemas que foi diagnosticado, acreditamos que pelo menos se a metade estivesse disponível em nossa unidade, a gente conseguiria tanto salvar a vida da paciente quanto do seu bebê, do feto, mas infelizmente não foi dessa forma que aconteceu. Pode passar. E aqui nós finalizamos a nossa apresentação com essa frase, que o paciente não é só paciente, ele é o amor de alguém. A gente tem que lembrar que nenhum paciente quer ser admitido numa unidade de saúde e não voltar para casa, porque todos eles têm família, todos eles têm alguém que espera por eles lá fora, né? Então, nós imaginamos uma paciente dessa, nova, de 20 anos, que veio a óbito, infelizmente, em pandemia, ela desestrutura uma família, porque a família, imaginamos como é que ficou o esposo dessa paciente que perdeu a esposa e perdeu o filho, que tanto foi esperado, né? Imaginamos
a mãe dessa paciente que perdeu, de repente era uma filha única, né? Nós não sabemos como é que era a quantidade de filhos que essa mãe tinha, mas, querendo ou não, um óbito, ele desfaz uma família ou várias, ou 2 ou 3 famílias, elas são desfeitas por conta de um óbito, né? Então, tudo isso tem que ser relembrado. A intenção sempre é melhorar a assistência para que essas pacientes sejam bem asseguradas, sejam bem atendidas de forma mais humanizada, porque a intenção é sempre fazer com que ela tenha uma experiência boa, uma recordação que não seja traumática, porque a pior coisa que tem é você vai com a intenção de ter um bebê e acaba que você teve uma violência obstétrica, você, infelizmente, perde o seu bebê que está tão esperado, que foi programado, ou então, como esse caso dela, que, infelizmente, vai a óbito. A doutora Nélcia vai concluir aqui a apresentação. Pessoal, só vou pedir para agilizar, porque senão a gente não vai conseguir tempo de discussão do caso, né? Eu sei que, assim, a situação foi uma situação extremamente grave, com desfecho desfavorável, mas tanto eu quanto a Fernanda, a gente entende aqui que, assim, a gente tem que apontar algumas situações, o que a gente poderia fazer de diferente para que isso não acontecesse mais, e até no sentido, assim, o objetivo nosso aqui não é ficar jogando pedra nas pessoas, entendeu? Porque senão a gente não avança, as pessoas fecha toda a escuta, né? Pelo menos é assim que a gente interpreta, e numa situação que é um caos mesmo, nós estamos vivendo um caos, né? Eu acho que o objetivo nosso aqui é mais colaborar para que esses tipos de desfecho não aconteçam mais. Sempre eu costumo dizer, quando tem uma morte materna, realmente é o desastre, né? É desfazer uma família, enfim. E só que eu também penso que ninguém sai de casa para falar assim, quem é a paciente que eu vou matar hoje? Né? Acho que a gente sai de casa, principalmente a equipe que atende materno-infantil, né? Que, no sentido de que gestante não é para morrer. Então, todo mundo que atende gestante não está acostumado com essa situação de óbito materno, né, ou óbito fetal. Ninguém fica grávida imaginando que vai ter um desfecho de perder um bebê ou perder a mãe, né. Então, vamos tentar levar a discussão para o sentido, assim, o que a gente poderia fazer de diferente, né. Está todo mundo vivendo, eu costumo dizer nessas reuniões que a gente tem que ter uma saúde mental está todo mundo com a saúde mental abalada, né? Então, às vezes a gente quer achar culpados ou quer achar uma situação que está todo mundo exausto de atendimento, né? Quem não pegou Covid está extremamente mal com a situação de ver o país do jeito que está, né? Todo mundo pode enfrentar situações que a gente não gostaria de estar nesse momento, né? Então, acho que, assim, vamos tentar conduzir o caso para o lado do que a gente poderia fazer de diferente, quais as condições de trabalho da equipe, né? Nós estamos, além de estar nessas reuniões com vocês, nós estamos reunindo com os gestores de cada região, né, com o pessoal da Fiocruz, junto com o Ministério da Saúde, está fazendo essas reuniões, e nós estamos fazendo as reuniões. Eu tive a oportunidade, acho que 2 semanas atrás, de ser uma das que estava na reunião do grupo de gestores do Amazonas, né, da região norte. Então, eu sei da realidade do Amazonas, do que vocês têm vivenciado. O período que chegou essa gestante foi o período do caos no Amazonas, né? Então, eu acho que a gente também tem que ter um pouco desse olhar.
né, de uma situação que vocês viveram e o país está vivendo, né? Mas vocês viveram pontualmente um momento de janeiro aí do caos do sistema de saúde, né? Então, acho que é mais ou menos por esse olhar que a gente quer fazer essa abordagem, né? Não queremos levar uma abordagem como acerto de contas ou, sabe, de punições, porque eu acho que nesse aspecto a gente não vai ganhar, né? E eu sempre digo nas minhas falas que a gente tem que brigar com o vírus. O inimigo nosso é o vírus, e não é as pessoas que estão... Eu acredito realmente que está todo mundo dando o seu melhor. Talvez o melhor, em algumas situações, não é o que deveria, de fato, ter acontecido. Mas, assim, vamos tomar só cuidado para a gente não se perder nessa discussão, né? nessa coisa, porque, realmente, o desfecho foi horroroso, né? Perdeu-se mãe e bebê. Né? Então, o que a gente poderia ter feito para melhorar? Né? Acho que a Fernanda vai começar a falar da discussão, né? Só nesse sentido, para a gente não se perder e não conseguir cumprir com o objetivo. Mas, assim, de uma certa forma, parabéns por vocês terem a coragem de apresentar um caso com um desfecho bem ruim. Porque o que a gente tem visto muitas vezes, né, Fernanda, é as pessoas apresentando o caso, aquele que saiu tudo certo, bonitinho, que deu tudo certo. Então, eu acho que o objetivo nosso não é isso, né? Não é punição e não é também saber dos casos. Então, uma coisa que a gente está sentindo muita falta, não sei se dos 48 pessoas que estão aí, tem alguém da rede, né, da Unidade Básica de Saúde. O que a gente tem visto é muita dificuldade do povo participar, e, assim, quem está lá na ponta, na Unidade Básica de Saúde, muitas vezes não tem oportunidades de ter todo o conhecimento que, às vezes, a gente, no setor terciário, quaternário, a gente tem, né? Então, acho que a gente tem que determinar fluxo, porque essa paciente, por exemplo, chegou no 10º dia, numa maternidade, e a gente não tem dado desde quando começou os sintomas, onde ela foi assistida antes, se foi assistida. Então, acho que são coisas que têm que ser levantadas. Fernanda, vai lá. Eu ia começar exatamente nisso. A gente tem que dividir a assistência da gestante com Covid em 2 momentos, tá? Essa atenção básica, onde a gente rastreia o vírus. Acho que a gente nem vai projetar o manual, vocês todos têm acesso, a gente pode deixar aqui o manual, porque é isso que eu vou falar, se fosse projetar slides, tem as figuras dos infonográficos no manual. Mas a gente tem que lembrar que o vírus, ele tem algumas fases. Primeiros 7 dias é replicação viral. Essa paciente faz sintomas gripais, normalmente leves, tá? Mas ela tem que ser identificada e triada onde ela estiver fazendo. Essa é uma paciente de risco habitual, de 20 anos, primigesta, então é uma paciente que devia estar fazendo um pré-natal. E ela tem que ser orientada no pré-natal, porque esse vírus, enquanto a gente não vacinar 85% da população, vai continuar, né? Então, ela tem que ser orientada para os sinais de saber que ela é toda gestante de população de risco, e os sinais de alerta, e ela tem que procurar a assistência lá no serviço básico mesmo. Ela chegou já com falta de ar. Por quê? 7 dias, replicação viral. De 7 a 10 dias é o início da fase pulmonar da doença. Depois do 10º dia é a fase inflamatória da doença e é a fase de falência respiratória. Quando ela vai para aquele chuva citoquínica, né? Que faz a tempestade citoquínica. Então, e ela chegou para vocês numa maternidade já na fase citoquínica. Então, assim, ela não foi assistida nessa primeira parte. Será que a gente poderia ter ajudado? Será que a gente poderia ter identificado? Será que a gente poderia ter encaminhado antes? Porque ela já chegou com necessidade de oxigênio, tá? Bom, e a partir do 7º dia, ela já chegou no 10º. A partir do 7º dia, a paciente que está desaturando e precisa de oxigênio, ela se beneficia da internação, uso de oxigênio, uso de corticoide para maturação, não só para maturação pulmonar do feto, mas sim para o tratamento da Covid, e enoxaparina internada. Então, vamos lá, ela já chegou com 4 dias de atraso para vocês. Então, acho que isso que a Vera falou, que a gente queria deixar a mensagem para quem está
quem está aqui com a gente na discussão, é essa rastreio, essa vigilância de gestante, que assim como pacientes mais idosos, hipertensos, cardiopatas, gestante de população de risco. Isso já está estabelecido. O trabalho do CDC de novembro do ano passado mostrou que elas têm 3 gestantes, pareado gestante e pacientes da mesma idade. Então, 23 mil gestantes, eles parearam com 360 mil não gestantes, parearam. Fatores de risco, idade, obesidade, hipertensão. A gestante, só por ser gestante, ela tem 3 vezes mais risco de intubar, de ir para UTI e de óbito. Então, gestante, a gente tem que conscientizar quem está lá na ponta primária que gestante tem que ser vigiada como um grupo de risco. Agora, vamos falar da assistência hospitalar, que vocês, com coragem, trouxeram as falhas de assistência. Ótimo. Eu quero recapitular. Vocês estavam no olho do furacão, né? A professora Sigrid, que é daí, falando para a gente o que estava acontecendo nos lugares, a gente agoniado, porque não tinha oxigênio, mesmo quem quisesse dar oxigênio não tinha como dar, quem quisesse entubar não tinha como entubar, essa gestante vocês indicaram UTI, não tinha como ir para UTI, tá? Então, isso, na verdade, assim, a gente tem que se reportar para um cenário de, vou usar uma frase forte, mas é uma medicina de guerra. Então, a medicina de guerra, a única coisa que pode salvar a gente e salvar quem está na guerra, na minha modesta opinião, são protocolos, tá? Então, porque na hora da guerra, na hora do que o coitado que foi chamado aí na hora que ela saturou 37 parou, não sei nem se ele sabia se essa paciente existia. Então, a gente tem que ter um protocolo institucional que norteie isso, porque todos são humanos, todos são passíveis de falhas, todos estão dando o seu melhor, como disse a Vera, mas a gente tem que tentar fazer o damage control. Então, assim, nos protocolos, eu senti falta, uma coisa que vocês não apontaram na lista, que é assim, a classificação e acolhimento, classificação de risco, não é só na entrada da paciente. Ela tem, o lugar tem que sinalizar essa paciente desaturando até 89, já tinha que ter sido acionado o código de todas as cores. Aqui no HC o código é o azul. Vocês podem criar o código que for, né, chamado o que quiser. Então, assim, a avaliação de risco da paciente é contínua. E eu sei que vocês estavam num plantão onde já tinha todos os 4 leitos ocupados e tinha mais 5. O N de vocês era mais 5, né? Menos 5 leitos, ou seja, tinham menos 5 lugares para colocar os pacientes. Mas aí a gente tem que criar alguma alternativa de dar suporte para quem está lá. Porque senão, gente, é exaustão, é sofrimento, a pessoa que sai de lá, quando a gente sai de uma reanimação, eu participei disso, mesmo aqui com todo o suporte que eu tenho, com todos os protocolos, eu participei de uma reanimação semana passada, no meu plantão, 40 minutos a gente fazendo ciclo de reanimação, a grávida não sobreviveu, a puérpera, porque a gente já tinha feito o parto, não sobreviveu. A gente sai destruído, qualquer um sai destruído do plantão. Tá? Então, eu acho que quando você estabelece os protocolos, então, primeira coisa, classificação de risco em obstetrícia é contínua, nas 9 está de um jeito, às 9h15 está de outro. E aí a gente tem que estabelecer um fluxo e um protocolo de classificação de risco contínuo. Você quer falar alguma coisa sobre isso, Vera? Eu quero apontar essa parte da classificação de risco. Tem no manual, é uma classificação bem simples de risco obstétrico, que só prevê sinais vitais, né? Então, você consegue detectar, se a gente for ver esse caso, ela chega já mal, né, e só vai piorando, né? Então, assim, tem um outro fator que é importantíssimo, eu sei que a gente está todo mundo exausto, mas é a anotação no prontuário, né? Assim, anotar no prontuário, do ponto de vista jurídico, é o que nos protege, tá? Eu falo isso porque eu sou diretora técnica de uma maternidade, né, de alto risco, e quando eu tenho que responder processo jurídico, se eu não tenho anotação no prontuário, o que o juiz fala para a gente é assim, anotou? Então não foi feito. Se não anotou, não foi feito. E não adianta a gente jurar com o pé junto que a gente fez e a gente sabe que foi feito, mas se não está descrito no prontuário, infelizmente, do ponto jurídico, a gente perde. Né? Então, assim, médico anota muito mal, eu falo isso por mim mesmo,
por ser uma professora universitária, por ensinar os alunos a anotarem, mas a gente anota pouco, né? A enfermagem é mais treinada para isso. Então, em relação à classificação de risco, a gente não pode deixar de ter, né? Então, é uma paciente que chegou numa determinada hora, né? E depois disso, a gente não sabe se ela teve uma avaliação constante. E uma coisa que me chamou a atenção também em relação à entrada dela e a avaliação do profissional, colocando como saturação maior que 92, tá? Da gestante, a saturação necessária para você salvar essa criança, ou pelo menos dar condições para essa criança sobreviver, é acima de 95. Então, isso é importante que a equipe tenha isso está no manual, né? Então, por exemplo, essa paciente chegou, pelo que eu entendi, com 92 de saturação. E ela só foi piorando, né? Uma coisa que me chamou a atenção, que logo de início ela não tem um valor de frequência respiratória anotado. Então, assim, a gente fala que ela está dispneica, mas do ponto de vista de medida, qual é a frequência respiratória dessa paciente, né? Porque às vezes a sensação, óbvio que essa mulher devia estar dispneica mesmo, mas às vezes para um pode estar dispneica e para outra não pode estar, pode ser que não, e a frequência respiratória é um dado real, né? Tanto a frequência quanto a saturação. Então, acho que, assim, umas atenções que a gente tem que ter, né? Que eu acho que a Fernanda falou muito bem falada, essa parte da classificação de risco. E a classificação de risco, quem deve fazer ou pode fazer é a enfermagem, né? Então, assim, porque é baseado em sinais vitais, né? O treinamento da equipe é fundamental, né? No manual, né, Vera, tem a página, vocês vão lá numa tabela que tem a página do MEUS modificado para obstetrícia. Por que modificado? Porque a gente tem que lembrar que gestante, depois, no segundo trimestre, até o 14º dia pós-parto, ela tem níveis de frequência respiratória, cardíaca, que são um pouquinho diferentes. Então, essa tabela já prevê isso. E eu queria já adiantar, que eu tinha falado aqui no privado com a Vera... a página 12, viu, do manual, que tem a parte do... E uma coisa que eu queria chamar a atenção... Oi, Rosa, desliga um pouquinho. Uma coisa que eu queria chamar a atenção, gente, é que a paciente grávida de obstetrícia, isso que eu vou falar, vale para o COVID e vale para qualquer outra das 3 outras causas de morte que a gente tem no Brasil, que é a hipertensão, hemorragia e infecção. É assim, a paciente grave, vocês não precisam de exame nenhum para manejar ela, para saber o que fazer. Então, quando você pega e adapta essa classificação de risco, eu sei que ela está desconfortável, eu sei que ela precisa de suporte de O2, eu sei que eu tenho que progredir no suporte de O2. Catéter de O2 vai até 5 litros de oferta, 6 no máximo, tá? 7, 8, 9, 10 não acontece nada. A paciente não adaptou na máscara não reinalante que vocês propuseram, ela usar 5 litros de O2 ou 15 litros de O2 só serviu para gastar 10 litros de O2 desnecessariamente no momento que você está com falta de oxigênio aí no lugar. Então, isso é uma coisa que, no desespero, quando a gente não tem outro recurso, a gente fala. Então, assim, uma das coisas que eu queria chamar a atenção, que o suporte de O2, ele tem sua limitação. Então, assim, ó, catéter vai até 5, no nosso manual está 6, mas na nova edição a gente vai tirar para 5, porque é a nova determinação do Ministério como um todo. 5 litros não resolveu, não está saturando 95, não está mantendo frequência respiratória abaixo de 24. E outra, essa era uma paciente grave que estava desaturando, nós não temos uma gasopolida dela arterial. Qual que é o PCO2 dessa paciente? Qual que é o PO2 dessa paciente de verdade? Porque a gente não sabe, tá? Em 2 dias ela teve aí, a gente não sabe. Então, essa paciente... Então, aí, quando você não tem como... Porque isso é do alto risco, vocês pediram a vaga. Mas enquanto não vai, a gente tem que fazer algumas coisas. Algumas coisas têm que ser feitas, né? Então, de novo, o protocolo. Que se a gente pegar o protocolo e estabelecer o que a gente vai fazer enquanto espera a vaga, né? Catéter, não foi, vai para máscara. Máscara tem uma limitação.
a gente vai até 15 litros na máscara, 15 litros com FiO2 de 50%. Mais que isso, você não consegue ofertar. Ou você faz pressão positiva, CPAP, VNI, né? Ou você faz um catéter de alto fluxo, em alguns lugares do país tem o helmet, né? Que é um capacete que é a mesma noção do catéter de alto fluxo. O catéter de alto fluxo também é até 40 litros, até 60 litros. Não atingir os parâmetros, gente, de gaso e de clínicos, tem que entubar. Se você não entuba a paciente, ela faz falência de múltiplos órgãos. Ela começa com falência cardíaca, ela faz uma síndrome pulmão rim, que me deu a impressão que essa paciente tinha começado a fazer. Né? Eu fico sem saber se ela tinha começado a fazer deterioração renal pelo COVID ou pela hipertensão, que ela começou a ter picos hipertensivos também, né, Vera? E foi dado hidralazina, mas ela fez um pico de 18/11, ela tem sintoma neurológico, tinha que ter sido sulfatada. Então, no COVID é muito fácil, a minha briga aqui com os residentes, a gente foca, não, assistência ventilatória, e a grávida continua sendo de risco de fazer outras coisas, para eclâmpsia grave, para sepsis, então, a gente tem que, no protocolo, a gente engloba tudo isso. Quando a gente pega, se o protocolo é extenso, que nem a gente dá uma trilha. Acho que a minha sugestão é pegar isso e ver o que dá para fazer e instalar aí para fazer damage control até essa paciente ser transferida, se vocês não têm a UTI, né? Então, eu queria falar que a assistência ventilatória, ela tem que ser feita, ela é progressiva, e não adianta não entubar, tá? E quando a gente pega um óbito de COVID, que nem foi, e que não chegou à UTI, não chegou à intubação, esse é outro indicador que a gente tem discutido, né, Vera, com os gestores de cada estado, como é que a gente trabalha essa questão, porque aí é o referenciamento, alguém tem que agir nisso, porque também, senão fica tudo na culpa e na carga do pobre coitado do enfermeiro e do médico que assistiu o óbito, né? Eu queria, não sei se a Vera queria falar mais alguma coisa disso, eu queria depois trazer para a gente discutir um pouco algumas nuances da corticoterapia, diferenciar a corticoterapia para a maturação pulmonar e para o COVID, tá? Vera, dessa parte da assistência ventilatória, você quer falar alguma coisa? Não, acho que você falou tudo. Só colocar aqui que tem duas perguntas aqui no chat. Uma, na verdade, não sei se é pergunta. A Laura coloca que boa atitude, ideal teria sido interromper a gestação, mas se nem no centro obstétrico tem respirador mecânico, inviabilize as condições da paciente, um óbito evitável. Né? Então, assim, novamente, então, algumas estruturas têm que ter numa maternidade. Então, por exemplo, mesmo que seja uma maternidade de baixo risco, né, de risco habitual, as pacientes podem chegar aí, de repente, vou citar um exemplo, né? Ela chega tudo bem e tal, tem uma indicação de cesárea, vamos supor, assim, e essa paciente choca no pós-operatório, né? Ou faz uma atonia uterina, tem um quadro de hemorragia. Então, o mínimo tem que ter de suporte até transferir essa paciente para um lugar que tem condições. Eu falo isso, por exemplo, em Bauru, as pacientes de UTI, elas vão para um outro hospital, que fica próximo, que é do mesmo grupo, mas elas não ficam na maternidade. Mas nós temos suporte de ventilador, né, até porque tem o centro cirúrgico e algumas coisas a gente tem que ter em mão. Porque uma paciente de risco habitual não significa que ela sempre vai ter risco habitual. Né? Então, por isso que a gente fala da classificação de risco. Porque uma gestante, ela pode entrar na maternidade, ótima, entra andando, vai ter um bebê, está tudo em ordem, depois ela faz uma atonia uterina e é uma catástrofe. Então, novamente, aquilo que a Fernanda falou, protocolos. Protocolos é o que nos norteia em situações de emergência, principalmente quando você, às vezes, tem uma equipe que não está tão preparada para situações de UTI, né? Então, acho que isso é importante a gente frisar. Nessa situação,
só antes da Fernanda falar do corticoide, em relação ao parto, né? Lembrar que uma paciente, assim, ter parada cardiorrespiratória não é comum. Eu, até com todos os anos que eu tenho de experiência, eu vivenciei umas 4 paradas cardiorrespiratórias com a paciente na maternidade, né? Então, lembrar que tem que ter treinamento para a gente fazer essa assistência, tanto do obstetra quanto do anestesista, da enfermagem, porque senão a gente bate cabeça, né? Então, por exemplo, nesse caso, essa paciente parou, teoricamente, você tem 4 minutos de uma parada, quando começa a reanimação, né, da paciente, a gente tem que tirar o neném no leito, a paciente está parada, não é transferi-la para um outro, para o centro cirúrgico. Porque, sim, fatalmente a gente perde esse bebê. Mais de 4 minutos sem você conseguir manter a oxigenação para essa mãe, né? Então, você começou a reanimar. Acho que fez 2 ciclos de reanimação aí, né? No primeiro ciclo de reanimação, já teria que ter tirado o bebê, né? Assim, teoricamente, é isso. Por quê? Porque a partir de 4 minutos sem oxigenação para essa mulher, esse bebê, assim, se nascesse e ficasse vivo, ia ficar com paralisia cerebral, né? Porque falta mais de 4 minutos de oxigênio no cérebro do bebê, causa a morte de neurônios. Então, só para chamar atenção, a equipe tem que estar preparada? Sim, porque nessa situação de urgência, o obstetra, às vezes, ele não está prestando atenção, ou ele não está preparado para tirar um bebê, assim, com a paciente lá no leito, fazendo reanimação, a gente fica sempre assim, puxa, vou tirar esse bebê, operar a paciente assim, aqui? Sim, porque é a única chance de salvar esse bebê. E tem 2 fatores. Você tira o bebê para melhorar as condições de reanimação dessa mãe, tá? Então, porque, assim, além de você poder pensar no bebê e salvar uma criança de 34 semanas, quando você tira o feto, você melhora o retorno venoso e você melhora a quantidade de sangue possível para chegar nesse coração. Porque o útero em si, ele tem um sequestro de sangue de 30% da circulação total, né? Então, assim, às vezes a gente pensa, não vou tirar o bebê porque a mãe é a prioridade. Sim, a mãe é a prioridade, só que você tirar o bebê, você está priorizando a mãe na reanimação dela. Não sei se esse caso recuperaria a mãe, porque a mãe estava muito grave, né? Mas é só a gente ter atenção para isso. Em relação à hipertensão, também, a gente tem visto, os trabalhos estão mostrando que paciente com COVID, ela tem mais risco de fazer pré-eclâmpsia. Provavelmente porque as citocinas, né, ela está na fase pró-inflamatória, ainda está na fase inflamatória da doença, você lança a citocina para todo lugar, né? E a doença, a pré-eclâmpsia, é uma patologia inflamatória, né? Então, provavelmente, essa associação tem a ver. Então, a gente, né, a equipe que atende gestantes, não pode esquecer que elas podem fazer pré-eclâmpsia, elas fazem infecção, então, causas de morte. Oi? Vera? Pode falar, Fer. É que eu perdi a conexão um pouquinho. Não, então, só, assim, terminando essa fala da Vera, eu acho que é isso. A gente tem as 2 palavras, eu acho que se a gente usar uma palavra, já reduz, assim. Não é cesárea pós-mortem. O conceito hoje é cesárea peri-mortem, tá? Então, se você esperar a morte é depois de 30 minutos. É 6 ciclos, pelo menos, de reanimação, é 30 minutos de RCP, que foi o que aconteceu. Então, a cesárea numa gestante, a cesárea ela tem que ser peri-mortem, né? Então, é o que a Vera falou, 4 minutos, gente, é no máximo 2 ciclos de massagem, no máximo.
Depois do primeiro ciclo, assim, no primeiro ciclo, o obstetra não entra na fila de fazer a massagem, o obstetra monta a mesa e traz as coisas da cesárea, pede o material, tá? Então, isso é uma coisa que tem que estar protocolo, também instituído, tá? E como a Vera falou, né, gente, tem que ter um mínimo de condição. Vocês têm que ter um kit de intubação de emergência numa maternidade, porque a paciente pode ter um DPP e chocar, e você ter que fazer assistência ventilatória. Então, senão não dá para fazer assistência, porque a grávida, como ela bem disse, entra andando e pode sair de altíssimo risco. Em relação ao corticóide, eu queria fazer um parênteses para tentar ajudar vocês. A gente tem que pensar em corticóide de 2 jeitos, né? Tanto numa paciente abaixo de 34 semanas para maturação pulmonar, e note, essa paciente, ela já chegou com 34. Ah, tem corticóide tardio entre 34 e 37, mas isso não é um protocolo estabelecido em todo lugar, da gente fazer maturação pulmonar depois de 34 semanas. Então, se você chegar numa paciente grave, mais que 34 semanas, e eu preciso dar corticóide porque ela está precisando de suporte ventilatório, aí a gente tem que pensar qual que é o corticóide melhor para o pulmão da mãe. A betametasona, ela não tem ação nenhuma no pulmão da mãe. A gente tem 2 maneiras de dar corticóide para o pulmão materno. O clássico, que foi descrito pelos estudos Recover e tudo mais, que entra como 6 miligramas de dexametasona por dia, tá? E na paciente muito grave, a gente pensa que os pneumologistas e os intensivistas também usam e também tem sido usado, está no nosso protocolo também, a metilprednisolona, 1 miligrama por quilo, dividido em 2 doses. Então, dá mais ou menos 40 miligramas de 12 em 12 horas. Por que é importante a gente pensar nisso? A metilpred passa pouco a barreira, a dexa passa a barreira placentária. Então, se eu estou querendo atingir a mãe sem dar uma sobrecarga de corticoide fetal, eu posso já ir para metilprednisolona. Agora, vamos supor que ela tivesse chegado antes das 34 semanas, eu também quero maturação pulmonar, porque pode ter um parto. Entra com dexa, 6 miligramas de 12 em 12 horas, 2 dias, tá? Entra com a dexa, 6 de 12 em 12, 2 dias, e daí você pode optar ou por continuar com dexa para o pulmão fetal, ou uma dose maior de corticoide que a gente atinge com as doses de metilpred, que a gente pode ir até 2 miligramas por quilo numa paciente muito grave, crítica em UTI. Então, não atrasar o corticoide, como eu falei, se ela tivesse sido rastreada, a gente ia ter visto que ela lá com o 7º dia, ela já estava desconfortável, né, Vera? Porque ela não chega de repente com 92, ela tem um tempo compensatório, que ela satura, mas ela faz tiragem, ela faz frequência respiratória alterada, né? A gente acha que a janela nossa boa de tratar essa gestante é lá, quando ela chega antes de saturar, quando ela ainda está só desconfortável, a gente dá suporte de A2, entra com heparina internada, entra com corticoide, porque isso vai diminuir a tempestade citoquínica no pulmão dela, tá? Esse é o objetivo, tá? Lembrando que o antibiótico, a gente entra se a gente tiver indícios de infecção bacteriana secundária, tá? Então, quando que a gente tem indícios disso? O paciente está fazendo febre, a gente faz febre no COVID, é mais no começo, né, na fase de replicação viral. Continua fazendo febre, ter piora respiratória, a gente tem que ir atrás de uma infecção bacteriana. Obviamente, no manual, como vocês fizeram, tá? Ceftriaxone e ácido, porque se ela está infectada de uma infecção secundária bacteriana, é um micro-organismo domiciliar, é uma pneumonia de caráter domiciliar. Então, a gente inicia com ceftriaxone e ácido nesta lógica. Aqui, às vezes, atomo não consegue, você tem dificuldade de ter atomo, ter a imagem que comprove a infecção bacteriana, como vocês tiveram, vocês explicaram aí que era um dos problemas que vocês estão tendo que resolver. Eu vou dar um dado nosso, da nossa primeira onda, que foram 246 pacientes internados com suspeita de Covid, e 145 confirmadas, nós tivemos 80 tomos realizadas. Nós tivemos um índice de pacientes, nós tivemos em torno de 60% dessas tomos tinha consolidação, enquanto que no hospital inteiro, no resto, na população geral, esse índice era de em torno de 15% a 20%. Então, o que a gente achou? Que a gente agora nós estamos estudando isso, que talvez grávida chegue já com uma infecção secundária
associada mais frequentemente do que os outros pacientes. Estamos estudando isso. Então, o que a gente adotou no nosso protocolo aqui? A gente entra com antibiótico, para não perder tempo, porque tem aquela lógica também, que antibiótico eu tenho 24, 48 horas para entrar, para melhorar a chance de evoluir para uma sepsis. Se eu faço a tomo e eu não tenho a consolidação, a gente discute a retirada, tá? Então, mas lembrar, gente, que o antibiótico não trata COVID. O antibiótico trata a infecção secundária bacteriana da paciente com COVID, tá? Então, esse era outro detalhe que eu queria falar de terapêutica. Eu não vi se vocês introduziram enoxaparina, tinha sido introduzida enoxaparina, desculpa, então, mas é isso. A lógica da enoxaparina também é para diminuir a inflamação pulmonar e fazer tromboprofilaxia de eventos trombóticos, que está bastante associado no COVID grave da população de risco. Eu queria fazer uma consideração rapidinho, que, assim, só queria ressaltar que o que nós fizemos investigação desse óbito, não fomos nós que atendemos diretamente, né? Tipo, por exemplo, eu não sou obstetra, eu sou clínica, aí eu faço a parte da CCIH, a direção clínica, e eu tive que fazer uma investigação verbal com os obstetras, não querendo aqui apontar nada, mas, assim, a dificuldade que a gente teve com essa investigação do óbito foi exatamente para a gente tentar pontuar as falhas, o que foi que faltou. Então, eu trabalho no hospital de urgência e eu conheço bem o protocolo da urgência, da linha de frente. Agora, é muito difícil para a gente mostrar para pessoas que não estão acostumadas a lidar com essa nova realidade e que às vezes são resistentes, para que elas tenham aderência a essa nova realidade e acatem o que a gente está tentando mostrar e colocar. Tudo isso que você colocou aí é uma nova realidade, a gente sabe, a gente vai ter que lidar com grávida COVID todo dia e toda hora, e os obstetras, eles têm que se adequar a essa nova realidade. Então, essa é uma dificuldade que, infelizmente, nós estamos tendo aqui. Existe resistência de profissionais obstetras em atender essas grávidas com medo de se contaminar. Eu preciso relatar isso, porque é assustador relatar uma situação dessa, mas existe. Principalmente pessoas mais idosas que estão ainda dando plantão e que acham que não devem entrar em contato com essas pacientes. Mas como? Então, você não tem que estar de plantão. Se você está no plantão, você está exposto a tudo e a qualquer realidade. Você tem que lidar com ela. Então, uma grande dificuldade nossa, exatamente, esse protocolo, eu estudei bastante o protocolo, eu não sou obstetra, mas acho que eu estou sabendo mais do que muita gente sobre esse protocolo, e eu estou tentando implantar no hospital, e a gente vai fazer com que os obstetras tomem conhecimento, e eles têm que ser treinados sobre isso. Então, eu tinha uma pergunta que você já respondeu, Fernanda. A minha grande dúvida era, e que eu bati na tecla com os colegas obstetras, por que não houve a interrupção da gravidez em tempo hábil? Esse foi um questionamento meu, porque eu trabalhei em UBS, estou me aposentando agora, fiz pré-natal durante muito tempo, eu sempre referenciei pacientes de alto risco para as maternidades referenciadas, e essas pacientes voltavam para mim, pacientes que eu tratava com pré-eclâmpsia, e elas acompanhavam paralelamente na maternidade de alto risco comigo, na unidade básica. E eu sei quando uma paciente está correndo risco, quando ela é uma grávida de alto risco, né? Mas nem sempre a gente consegue alinhar isso com o profissional que deveria, teoricamente e praticamente, estar habilitado e proceder aos procedimentos, ao protocolo que deveria ser cumprido, entendeu? Então, foi uma frustração da gente diante desse caso, por isso que a gente enfatiza, não é apontando erros, é que situações como essa não podem se repetir. Nós já temos as ferramentas para instituir o protocolo e para que esses óbitos sejam evitados. Né? Nancy, concordo com você, e assim, só vou fazer algumas considerações, tá? Nisso que a gente tem batido com os hospitais, com as unidades básicas de saúde, porque eu acho que é um grande momento de aprendizado para todo mundo, tá? E até de um aprendizado de a gente aprender a entender o sistema de saúde como um todo, a entender que ninguém trabalha mais sozinho, né? Então, assim, a gente tem que saber trabalhar em equipe, e trabalhar no bem maior que é a paciente na situação que a gente está atendendo. Então, assim, dentro de um hospital, dentro de uma maternidade, a gente tem que
começar a sentar as equipes, enfermagem, obstetras, anestesistas, pediatras, serviço social, assim, enfim. E no caso aí seu, eu acho que tem que ter uma conversa do clínico, né? Então, por exemplo, lá em Bauru, também quem nos dá o respaldo, dá respaldo para os obstetras nesse atendimento, é o pessoal do CCIH, é o clínico, que é um infecto lá, né? Que a gente sentou junto, fez o protocolo, nós, os obstetras, e o coordenador do CCIH. Por quê? Porque você tem uma formação clínica que vai contribuir no atendimento das gestantes, e o obstetra também tem uma formação de obstetras de falar quais são as particularidades. E assim, eu entendo que não é uma conversa fácil, porque é uma conversa que a gente está aprendendo a ter em plena pandemia. Então, é assim, a gente está aprendendo a dirigir um carro, né, com ele correndo, com ele andando, né? Então, assim, a gente tem que aprender a essa situação e não tem tempo para isso. Essa é a verdade. Quando começou a pandemia, a gente achou que a pandemia ia durar 1 mês, 2 meses, né, Fernanda? Quando a gente começou a atender as mulheres, né, no fato, a gente achou que a pandemia ia durar 2 meses, né? E nós estamos para 1 ano e 4 meses, 1 ano e 5 meses, acho que, de pandemia. Então, assim, a realidade é outra completamente. Agora a gente está imaginando que vai vir a terceira onda aí, ou em alguns lugares já está a terceira onda. Eu costumo brincar que em Bauru, né, que é onde eu coordeno, a gente não saiu nem da primeira. A gente ainda continua, está emendando uma coisa na outra, né? Então, não tenho certeza de nada, né? De que Eu nunca deixei de ter menos do que 10 pacientes aqui, nunca. Então, assim, e outra coisa, por exemplo, eu vejo que, assim, o serviço que tem mais experiência no Brasil, que eu entendo, é a USP São Paulo, que foi quem mais coordenou, né, todo esse movimento. No interior, a gente não tem muito caso, tá? Mas a hora que chegam os casos, eles estão chegando gravíssimos. Entendeu? Então, o que é pior, porque, por exemplo, a experiência que a USP já conseguiu, nós ainda não estamos conseguindo, nós não temos ainda essa vivência. Eu até tenho, porque a gente participa desse grupo, mas as pessoas que não participam desse grupo, a gente está tendo que coordenar e dar experiência no meio da pandemia. Então, no meio de chegar uma paciente parada, no meio de chegar uma paciente com 80, outro dia me ligaram de Bauru, chegou uma paciente aqui com 85% de saturação, que eu faço. Né? Assim, então, eu acho que a gente tem que ter esse diálogo, e a gente tem, eu volto a dizer na minha primeira fala, a gente tem que aprender a se perdoar e a perdoar os outros. Porque, assim, não é que ninguém quer fazer o seu melhor. Está todo mundo tentando fazer o seu melhor. Mas, às vezes, não é o suficiente. Então, muitas vezes, a gente tem que abaixar um pouco. Andar, às vezes, 2 passos para trás, respirar fundo, oxigenar o cérebro e vamos caminhar junto. Entendeu? Porque a situação está grave. Então, acho que a gente tem que... Então, por exemplo, a recomendação que eu faço, enquanto gestora de um hospital, que temos as mesmas dificuldades, pelo que eu vejo, que vocês estão vivenciando aí, é sentar na mesa e conversar. Então, o gestor tem que fazer uma coordenação, junto com você, né, do CCIH, junto com o chefe dos obstetras, com o chefe dos anestesistas, começar a baixar a guarda todo mundo,
né? Baixar, isso é importantíssimo, entender que a gente está querendo um bem maior, que é atender as pacientes, né? De melhor qualidade, e assim, o objetivo é esse, o objetivo não é ter um desfecho ruim como teve, né? Eu não sei, assim, ainda está alto a mortalidade no país, né, Fernanda? A gente até ia apresentar os números do Brasil, mas acho que não dá, com o avançar da hora não dá mais, né? Mas eu acho que vamos se controlar, respirar fundo, nos perdoar e perdoar os outros e vamos em frente nos manuais. Eu queria só acrescentar nessa fala da Vera, Nelson, que assim, eu acho que aí você está tentando organizar, e eu acho que o meu conselho é a gente tentar organizar o fluxo do que você pode fazer aí. Só para você ter uma ideia, comparar o ano passado com esse, as gestantes, esse caso que vocês apresentaram não chegou a uma vaga de UTI, né? Mas vamos pensar se chega a uma vaga de UTI, para vocês verem como a situação é crítica. Como sistema, na verdade, gente, o Covid, nós que trabalhamos com morte materna, eu, a Vera, esse grupo que está nesse manual, já trabalhava com morte materna antes. Então, assim, o que o Covid só fez? O Covid só botou na vitrine quais são os nossos problemas de fluxo, de protocolo e tudo mais, tá? E eu espero, sinceramente, que isso aqui que nós estamos fazendo seja um embrião para a gente continuar essas conversas, que eu sou uma esperançosa, eu sei Tenho certeza que sim. Que vai acabar o Covid e nós vamos continuar com esse tipo de discussão para a gente prevenir morte materna, ponto, né? Mas se você pegar as pacientes que chegarem em UTI, se você pegar nós tivemos até dia 2, eu não vi a última atualização de ontem, né? Que eu ainda não entrei no dado. Mas a atualização da semana passada, a gente tinha 455 pacientes que morreram em 2020 e 819 que morreram no Brasil de Covid em 2021. Ou seja, em 22 semanas epidemiológicas, a gente teve o dobro de mortes do que em 45 semanas epidemiológicas. Então, está morrendo a razão de 38 pacientes por semana no Brasil, né? No ano de 2021, e isso é a variante P1, tudo mais. Só que quando a gente vê os dados de pacientes que morreram em UTI, que a gente chama de letalidade em UTI, no Brasil, ano passado, isso era de 22%, 23%. Esse ano está de 39%. Então, essas falhas assistenciais, não chegou, não teve intubação, não conseguiu fazer e tudo mais, vai ter também na que chegou na UTI. Então, nós estamos realmente vivendo a época de guerra aí que a Vera falou. A gente está trocando todos os pneus do carro em movimento, não é um só. A gente tinha um step, a gente está tendo que trocar 4 pneus em movimento, né? Uma das coisas que eu acho que se é uma maternidade e você vai continuar recebendo a gestante com UTI, a gestante com Covid, lembrar que quando ela foi para o catéter, no meu trabalho que nós estamos publicando agora, mostra que foi para o catéter, ela tem 3,44% de odds ratio de intubar. Foi para o catéter, 3,44%. Esse é o resultado, estou fazendo spoiler, a Sônia me mata eu fazendo os spoilers, mas eu acho importante eu fazer os spoilers dos resultados. Tá? Então, assim, ó, Nossa, aí. Chegou aí com catéter, Nelson, tem que encaminhar. Esse é um dos protocolos que vocês têm que ir para... Porque você viu que ela piorou em 24 horas. Rapidamente, sim. Tá? Outra coisa, se você chegou gestante com feto viável, e vocês têm que definir qual é a viabilidade da maternidade de vocês, tem que ter um cardiotoco e um ultrassom, mas não é ultrassom com Doppler, nível 2 de ultrassom, não. É ultrassom para ver se o líquido está normal e se o neném respira. É o biofísico fetal. Porque o Covid não altera Doppler. Quem altera Doppler, que esses ultrassons mais de nível de complexidade 2 ou 3, é patologias associadas. A pré-eclâmpsia altera Doppler. Tá? Então, assim, eu acho que só respondendo essa questão do parto, se você está num lugar, e eu acho que isso tem que entrar no protocolo de assistência, que você não consegue saber a vitalidade fetal, e não é só a escuta de BCF, né? Vocês têm que tentar, se não vai encaminhar, tem que tentar fazer o parto. Agora, porque você não tem segurança. A paciente que desatura abaixo de 90, e faz frequência respiratória acima de 25, ela com certeza está acidótica, ela com certeza tem PCO2 acima de 45, e o feto pode fazer óbito fetal intraútero assim, ó, em questão de minutos.
Tá? E outra coisa, né? Nesse registro, orientar os profissionais que essa avaliação contínua de risco também tem que ter avaliação fetal contínua de risco. A gente não pode... Tem cabimento, né? Se a paciente está instável, você estabiliza a paciente, próximo passo a gente vê como é que está o feto. Isso é a lógica de obstetrícia de alto risco sempre, tá? Contabilidade gestacional. Então, acho que assim, o esclarecimento de vocês é extremamente enriquecedor, me tirou muitas dúvidas e, assim, eu consegui subsídios, assim, mais importantes para colocar em discussão toda essa problemática que a gente está vivendo dentro da nossa unidade, né? E que a questão da importância da instituição do protocolo e que os obstetras precisam ter conhecimento pleno e prático desse protocolo, né? E vocês me deram muito mais, assim, substrato para a discussão com o gestor. Então, eu tenho muito que agradecer. Eu acho que foi uma discussão extremamente enriquecedora. Para mim, que sou clínica e que li o manual, digeri bastante, mas a questão obstétrica ainda pesa muito para mim, porque não é a minha área. Fiz residência em clínica médica e urgência. Então... Isso é uma coisa que eu acho, tá? Que isso é uma coisa que a gente vem batalhando aqui no hospital, e eu acho que você está tentando organizar um serviço de obstetrícia. Eu acho que você tem que elencar um obstetra para estar junto com você. Vamos fazer isso. Protocolos, tá? Porque para viabilizar esse diálogo, tá? Eu diria mais que vocês têm que ter também um neonatologista nessa guerra junto com vocês na confecção dos protocolos e o anestesista. É assim que numa maternidade a gente vê, né, Vera, que a gente consegue agilizar os vários pontos para a gente poder trabalhar junto, porque um vai ter que ajudar o outro nesse sentido, né? E outra coisa que eu falo, né? Só para falar aqui rapidinho, é porque a gente estava nessa questão de colocar, digamos, obstetra, neonatologista, a gente tem essa resistência, porque, inclusive, a segurança do paciente, o núcleo de segurança do paciente, a coordenadora teve dificuldade até para montar a comissão por conta que de todos que a gente convida para fazer parte, eles não aceitam, eles não querem, e aí acaba que a gente tem essa dificuldade, entendeu? Nessa questão dessas problemáticas, nós já começamos a fazer esses ajustes, né? Porque como o evento foi em janeiro, mas de lá para cá, a maternidade tem sofrido algumas alterações. Por exemplo, antes a gente não tinha uma classificação de risco, hoje nós temos, que inclusive com um enfermeiro e mais um técnico de enfermagem, que a gente considera como fluxonista para dar esse suporte para essa paciente não circular na unidade. Isso tanto no SPA quanto na maternidade, nós temos essa triagem agora, né? E também nessa questão também desses profissionais, né, digamos, de eles não quererem ajudar na parte de fazer parte de comissão para organizar. Rose, eu acho que a gente resolve essas questões se a gente tirar o embate pessoal. Eu acho que isso tem que ser uma decisão institucional do hospital. Tá? A gente acho que vocês que estão montando a comissão têm que devolver para a instituição, que é o hospital, nós precisamos disso, tá? Porque daí então, vocês vão só se desgastar e não vão chegar a lugar nenhum, tá? Essa é a minha experiência aqui isso nós sempre fazemos. No hospital, essa é a minha experiência. Não pensa você que nós temos embate no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. Nós temos também. Né? Então, eu acho que no institucional a gente tira o pessoal do prumo, que eu acho que aí vocês conseguem caminhar e se protegerem. Isso. Na verdade, lá nós já conseguimos avançar, né? Por conta que antes a equipe era bem menor. Eu menciono aqui na questão da CCH que a gente já tem 3 anos que já possuímos na unidade, atuante mesmo. A nossa comissão já está crescendo, mas sempre a gente procura fazer, nós verificamos o problema, passamos para a gestão da unidade com prazos para ser resolvidos, né? E aí, sempre visando esses problemas para ser resolvidos, porque é um conjunto de trabalho, né? Não é ninguém faz trabalho sozinho. Eu vou te dar a experiência que eu esses problemas. Eu vou te dar a experiência que eu tenho em Bauru, novamente. Eu sou a gestora, tá?
Então, eu que tenho que ficar intermediando CCRH, a segurança do paciente, com a equipe assistencial. Sim. Então, essa conversa não é fácil, tá? De nenhuma parte. Por isso que eu sempre penso, assim, uma sugestão. A gente tem que conquistar as pessoas, né? Seduzir as pessoas, tá? Assim, o adulto, ele só aprende a fazer alguma coisa se ele encontrar sentido naquilo, tá? Isso é uma técnica de ensino que a gente fala. Ensinar um aluno, por exemplo, da medicina, ele só vai aprender se ele encontrar significado que aquilo ele vai necessitar em algum momento da vida, tá? É diferente de ensinar uma criança. Uma criança, você vai ensiná-la a andar, ela vai aprender porque ela nem tem ainda a sensação do que ela precisa andar, né? Então, a gente tem que aprender a ensinar os adultos, né, assim. E que forma que a gente ensina os adultos? Compartilhando as experiências, entender que cada um traz uma experiência de vida, traz um conhecimento técnico, né? Então, acho que, assim, colocar o gestor sobre a responsabilidade do gestor e tentar seduzir, tá, as pessoas, porque senão a gente vai ter muito embate, e o embate não resolve. O embate quebra toda, assim, se a gente começar no embate, a pessoa se fecha e dali para frente ela não vai ouvir vocês. É essa a realidade, né? Então, que nem a Fernanda falou, na USP não tem embate, na Unesp aqui onde eu não tem embate, lógico que tem. Não é? Nós somos serviços quaternários, terciários, nós somos serviços de ensino, onde as pessoas estão acostumadas com o protocolo, e mesmo assim a gente tem embate. Então, imagina um serviço que é público, que não é de ensino, por exemplo, se não vai ter embate. Lógico que vai, né? Infelizmente vai, porque é do ser humano. E nós estamos numa fase, né, que está todo mundo abalado com a saúde mental. Ninguém está normal, né? Costumava dizer isso, até pouco tempo atrás eu estava em home office. Então, quem estava em home office está cansado, porque a gente entra numa discussão das 8 da manhã às 8 da noite, sem parar de trabalho. Quem está na ativa também está cansado, porque está se expondo. Então, assim, ninguém está bem. Então, essa é a realidade. Por isso que eu estou insistindo, desde o começo da reunião, falar, vamos nos perdoar e vamos perdoar as pessoas, porque nós estamos num momento muito difícil do país, tá? Só colocando mais uma coisa em relação à vacina, que foi questionado aqui, tá? Esse grupo também participou, né, Fernanda, desde o dia 23 de dezembro, que a gente tem se reunido para discutir vacina na gestante, tá? Nós fizemos todas as nossas orientações, então ia acontecer de vacinar todo mundo até o final de maio. Daí, infelizmente, teve aquele fato de uma gestante ter uma complicação, um efeito da vacina e a óbito. Sim. E daí a gente teve que recuar, né? O Plano Nacional de Vacinação teve que sofrer um recuo. Então, é aí que eu falo. A gente anda 10 passos para frente, a hora que a gente fala, agora vai. De repente, a gente andou 20 para trás, né? O que foi determinado pelo Plano Nacional, que todas as gestantes com comorbidades iam ser vacinadas, e começaram esse esquema. Agora, existem alguns estados que estão fazendo vacinação, começaram a fazer vacinação das gestantes sem patologia, né, do risco habitual, usando a Coronavac e a Pfizer, são as duas vacinas. A AstraZeneca está contraindicado realmente nesse momento. Sim. Tá? O Estado de São Paulo, essa semana, né, a partir da segunda-feira, lançou que todas as gestantes vão ser vacinadas acima dos 18 anos, tá? Vão ser vacinadas.
começou na cidade de São Paulo e São José dos Campos, e agora, a partir de hoje, está todo o estado as gestantes sendo vacinadas. Eu acredito que vai ser uma cascata de situação, né? O estado de São Paulo, existem alguns outros estados que a gente sabe que também já começou, se eu não me engano, no Rio Grande do Sul, né, Fernanda, que nós temos essa informação, mas as minhas reuniões que eu tive com os gestores, eu não vou lembrar quais estados, mas tem algum estado aí do norte que também começou a vacinação. Então, acho que é questão de tempo e a gente tem que batalhar isso nos estados como compromisso, né, de cada um e se manifestando. A SOGESP, a nossa presidente da SOGESP, que é a Rosana, ela está nesse grupo nosso também, lançou isso já todo um formulário, toda uma orientação para os obstetras do estado de São Paulo, apoiando fazer a vacinação. Até então, era solicitado que o obstetra, autorizasse a vacina, desse um ofício, uma carta, fazendo a recomendação da vacina. A Rosana conseguiu isso, que no estado de São Paulo não vai ser mais obrigatório essa carta do obstetra, porque não tem muito sentido. Se deixar para o obstetra, a gente não vai conseguir a vacinação. Mas acho que era isso. Não sei se você tem alguma coisa mais, Fernanda, para falar. Não, é só para a Fernanda, que você estava respondendo no chat, ali a prevenção de pré-eclâmpsia, né, com a AS. Se vocês pegarem, tem um documento da FEBRAS, porque a Vera participou, né, da Comissão Nacional de Especialistas, aí depois a gente tenta ver se manda para vocês, que tem lá. A gente recomenda que seja feita uma triagem clínica para identificar aquela paciente de risco, mas hipertensão nos pais não é, né? Então, por exemplo, se ela já tivesse tido um quadro de pré-eclâmpsia, sem sombra de dúvida, essa menina tinha que tomar. E a gente recomenda que entre com a prevenção até 16 semanas, tá, Fernanda? Mas depois a gente manda, a gente faz no Brasil, a gente faz triagem clínica. Fatores de risco maiores, que são pré-eclâmpsia anterior, colagenoses, gemelidade, hipertensão arterial crônica, mas isso na paciente, não histórico familiar, né? Oi, doutora Fernanda. Oi, Uriel. Rapidinho aqui, que ya sé que nos excedimos de tiempo. Eu só queria llevar a uma reflexão, porque ontem mesmo de noite eu lembrei muito de todas vocês, porque ontem eu assisti em uma live praticamente de 2 horas por el MEXEL, onde muitos médicos formados no exterior nos preparamos para o Revalida. E ontem na live só foi de esos manuais, só foi de todos os problemas que tem hoje em dia as grávidas e as puérperas, e nós médicos sem rivalidar ainda ficamos 2 horas praticamente, éramos 100 médicos em todo o país participando de essa live. Então, se isso com os médicos formados no exterior para nossa revalidação, que ainda não estamos atuando, os gestores têm que fazer muito mais para melhorar a assistência de todos os profissionais médicos e profissionais, principalmente da atenção primária, assistir a estes debates. É muito importante. Ontem eu fiquei um pouco triste al ver que tantos médicos que ainda não estão exercendo sua profissão estén debatiendo, estén aprendiendo todos esos manuales que vocês están haciendo, y lamentablemente los médicos que tienen que participar no participan. Só era essa mi ponto de vista. Muito obrigado por tudo. O Yurian, gente, para quem não conhece, ele é intensivista, ele está lá em Brasília, né? Participa aí das questões de gestão, e ele está virando quase uma obstetra, né, Yurian? Porque ele está participando das nossas discussões, então daqui a pouco o Yurian vai fazer cesárea aqui, que a gente sabe, entendeu? É verdade. Muito obrigado por tudo. Obrigada. Ele está em todas as nossas reuniões. E a gente agradece a participação. Bom, gente... É que agora me encontro trabalhando no Ministério da Saúde, na parte da vigilância do óbito, e então para mim é muito gratificante poder participar. Obrigada, Yuri.
Muito bom, gente. Olha, é isso. Eu vou deixar minha mensagem final. Es que tenía que haber colocado eso en... Oi, Urian, você está com o microfone aberto. Ela, presentándome. O Yurian, Urian? Oi, obrigada. Então, gente, eu vou deixar minhas considerações finais. Eu engrosso a fala da Vera. Eu acho que é tudo muito difícil. Morte materna é uma coisa que mexe com todo mundo, né? E principalmente quando a gente revê os processos, que acho que podia ter sido feito algumas coisas diferentes. Mas, assim, eu quero chamar a atenção de novo para esse caso, esse caso aconteceu no dia 13 de janeiro. No dia 11, todos nós aqui no Sul estávamos em pânico, sabendo que estava faltando não só leito para vocês aí, mas faltava oxigênio para quem estava no leito. Tá? Faltou. Eu acho que é isso que a Vera quis trazer. Eu acho que a gente, sim, tem que apontar onde que a gente poderia ter mudado. Acho que temos que ganhar essas pessoas, mostrar para essas pessoas que elas também estão expostas do jeito que elas estão trabalhando, que o que vocês querem fazer vai melhorar o trabalho delas, não piorar. Sim. Então, acho que é isso que a Vera quis dizer com... A gente só ganhou os intensivistas aqui a gente só ganhou espaço na UTI aqui quando a gente mostrou que a gente podia fazer diferente, tá? Então, aqui foi o contrário, aqui foi os obstetras que tiveram que mostrar para os clínicos. Mas isso acontece, gente. Sim. Eu acho que assim, o Covid está de novo, está nos vacinando e está botando a gente está botando o carro para andar, porque temos que andar. E morte materna no Brasil, antes do Covid, era uma razão de morte quase de 60 para cada 100 mil nascidos. Nossa. Então, esse problema já é de antes. Pois é, sim. Tá? E agora eu acho que a gente tem uma oportunidade de ouro de um ajudar o outro e a gente reduzir a verdade. Sem dúvida. Entendeu? É isso, eu quero agradecer do fundo do coração. Eu sou muito honrada de participar desse grupo, eu sou a caçula desse grupo, né? Estou aí com os mestres, com a Vera e tudo mais, e eu fico muito feliz de poder estar dando minha contribuição. Daquilo que Jesus me deu. Eu quero agradecer imensamente a contribuição de vocês e de ter participado. Para mim foi extremamente enriquecedor, aprendi bastante. Espero poder estar participando de outras discussões, porque a gente só tem a aprender. E me ajudou bastante sobre pensar como daqui para frente eu vou agir para poder compactuar essa problemática da melhor maneira possível, sem embate. Muito obrigada, mesmo. Prazer imenso em conhecer vocês. Só quero finalizar aí, agradecendo. Eu acho que eu sou muito grata do Ministério da Saúde me dar essa oportunidade, né, de participar desse grupo. A gente é um grupo bem coeso, né, todo mundo se ajuda, e todo mundo tem essa vontade que nem a gente tem de ajudar, né. Agradecer a Fernanda, né, de mais uma nova participação aí, eu acho que é muito prazeroso. E, assim, dar como mensagem final é realmente, assim, nos perdoem, se perdoem a gente e perdoem o outro, porque eu acho que é um momento muito difícil e que esses embates não vai levar a gente à melhora, muito pelo contrário. Assim, a gente tem que, não pode esquecer que o problema é o vírus. Quem a gente tem que combater se chama coronavírus, não é entre nós. Verdade. Né? Exato. E não é nem do ponto de vista político, nem do ponto de vista profissional, né? Acho que todo mundo tem a contribuir. Essa é a imagem que eu tenho. Todos os profissionais são importantes. Eu falo assim, desde o porteiro de uma maternidade, o porteiro porque assim, se você não treinar... A qualificação de risco do hospital é o porteiro, gente. É o porteiro, exatamente. Entendeu? De todos os lugares, eu costumo dizer, independente, não é o coronavírus só. Se você não treinar toda a equipe, eu falo sempre aqui na maternidade, se eu falar de vários treinamentos, se eu não treinar a moça da limpeza que entra no quarto para fazer a limpeza, ela que tem um grande acesso a paciente muitas vezes. O paciente às vezes reclama de alguma coisa
é para a faxineira. E se a faxineira não estiver bem treinada, corta-se todo o ciclo. Se ela falar qualquer fora do protocolo, a gente rompe com todo o processo. Então, a gente entender que é um processo e nós estamos aprendendo a trocar o pneu do carro com ele correndo, com ele andando. Então, vamos ter um pouquinho de compaixão e de empatia com os outros, né? E vamos, assim a gente vai avançar, né? Então, mais uma vez, quero agradecer a participação de todos, né? Acho que com o avançar da hora aí, a gente precisa parar, né, Fernanda? Eu tenho ambulatório às 2h da tarde, então... Eu tenho que descer para o consultório às 1h30, eu tenho que ir lá, sorte que é aqui do lado. E aí, para vocês, já está tarde. Vamos embora. Aqui a gente é 1h menos. Isso é verdade. Então, tá. Gente, prazer enorme estar com Prazer. Até a próxima. Grande abraço. A gente que agradece a oportunidade. Grande Tá? abraço. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau.